Juliana, vou te chamar de novo aí. Juliana chegando. E aí, Voltamos. não sei o que aconteceu aqui. O Instagram Nós. travou tudo aqui. Eu acredito que dei para salvar, não sei se deu. Ele tá com medo da gente, não é possível. É, ele tá querendo botar medo na gente ou tá com medo da gente? Não, vocês vão tirar o trauma de muita gente aí. Não, não, não. Deixa eu derrubar essa live. É, legal, bom pessoal voltando aqui. Quem quiser fazer perguntas. Ah, tem a Renata. Você pode Correr. repetir a pergunta dela que estava. Ela mandou Mas ele uma pergunta também tá sem áudio para Renata. sem áudio. Para mim que está chegando bem. Deixa eu confirmar Para mim aqui. também. E aí, mulher? Bem-vindo, quem está chegando agora, bem-vindo quem já estava aqui, Voltou o áudio? voltou. Tô pronto, né? Clube da Luluzinha no comentário agora. Então vamos lá. Você estava falando do medo de falar em público. Aí, para Então, ressignificar o medo de falar em público, como que faz para ressignificar, para voltar no evento? aí é o seguinte, normalmente precisa fazer, entrar a pessoa num estado de relaxamento, né? Ela precisa entrar num estado, o estado da hipnose, já falando, né, para ficar mais fácil também de compreender. O estado de Só uma hipnose pergunta, é um estado, fazer sim, pode. a ressignificação, a pessoa precisa de um profissional, ela consegue ressignificar sozinha. Isso, bem, bem perguntado, Ju. É o seguinte, se ela não tiver conhecimento nenhum, ela precisa passar com um profissional, alguém que entenda como fazer, para direcionar ela. Vai precisar de alguém para guiar ela para fazer isso. Hum. E, e assim, para ela fazer sozinha, precisa de muito tempo de, de trabalho, né, que a gente chama de auto-hipnose. Auto-hipnose, automaticamente a gente já faz, a maioria das pessoas já faz, ou seja, todas as pessoas no mundo fazem, mas é que inconsciente. O Uhum. que acontece? Hoje em dia, um estado de auto-hipnose muito conhecido e pouca gente percebe é estar no celular. O celular, ele bloqueia a pessoa de uma maneira tão hipnótica que a pessoa esquece o mundo ao redor dela. Isso é Né? verdade. Outra maneira também é quando a pessoa está assistindo televisão, ela se envolve naquilo que está, desde uma cena, uma reportagem, um filme, novela. Né? Então a pessoa acaba sendo envolvida nisso. Então, a, a pessoa, para ressignificar o que acontece na reprogramação, ela precisa entrar num estado, e nesse estado ela precisa permitir, que aí é passar esses 5%, né, da mente, que seria o bloqueio, né, que está ali para bloquear ou para poder proteger a mente. Né? Então, quando ela vai fazer com um terapeuta, com uma pessoa que é habilitada a fazer isso, a pessoa vai orientar ela direitinho o que vai acontecer, e vai pôr ela num estado de relaxamento, né? Num estado que a gente chama de hipnose. E aí, esse estado de relaxamento, ela já vai acessar o subconsciente da pessoa. Né? E aí, no subconsciente, é possível encontrar o que aconteceu, e aí ver se tinha, quem eram os personagens que estavam nesse evento, e aí sim fazer no caso, a história da maneira que o cérebro dela encontre mais confortável, né? Tornar a Uhum. história de acordo com o que seria confortável para ela. Você já está trocando, ela vai usar o sistema VAC, né? Visualizar, ela vai falar também, né? Se ela tivesse que falar alguma coisa para a pessoa, ela tem que falar mesmo ali, ou mentalizar, ou falar Você dá a resposta no evento, né? exatamente. Tipo, se ela tinha que xingar a pessoa, um exemplo, e não xingou, ela vai poder xingar ali, vai, porque ela não está fazendo aquilo, não é com a pessoa, né? E então ela está fazendo aquilo com a situação, né? E aí ela vai sentir aquilo, né? Quem já fez reprogramação comigo, mais recente a Renata, ela
ela passou por isso, ela agora que está entendendo bem o que aconteceu, né? Então, acontece um desbloqueio, né? Que ele é ressignificado fazendo um desbloqueio. E aí, existe algumas maneiras de fazer desbloqueio. Uma é fazendo esse estado de relaxamento e levando a pessoa até o estado, o evento, né, que aconteceu. E outra também é um estado de da pessoa poder gerar uma, um estado de agressividade, Hum, né? Que a gente chama de, para quem conhece desbloqueio, né, gerar uma ira. É preciso gerar uma ira, porque, na verdade, o bloqueio, o que aconteceu, bloqueou a pessoa e ela ficou com aquele medo, foi porque ela não gerou uma ira. Essa ira, para quem lembra, na história, lembra de Jesus, lá no templo, né? Quando ele chega no templo, ele vê toda aquela bagunça e ele fica irado e né, vira tudo quanto é coisa lá, ele faz não uma... tenho essa, não tenho na mente. Ah, tá. Então, tem essa história que fala que ele, Esse quando chega no templo lá, e aí ele fala que, né, irai-vos, mas não pequeis, né? Você pode gerar ira, mas não peca, né? Esse que é o... Então, esse gerar ira, ele não vai ser contra uma pessoa, mas vai ser contra a atitude que aquela pessoa, ou que aquela situação gerou. Então, quando a pessoa gera ira, ela automaticamente ela libera. A ira é uma coisa muito rápida. Não é um estado nem de irritabilidade nem de raiva. É um processo assim que a pessoa acessa muito rápido o sistema VAC, visual, auditivo e sinestésico. Tem pessoas que tremem, tem pessoas que não, o corpo dela, ela não sabe como que fica o corpo dela. Porque ela fala que o sangue esquenta, né? Sobe um fogo muito já forte, assim. passei por processos desse. Isso. E aí a pessoa, o que que a pessoa tem que fazer? Normalmente, eu até no consultório que faço, a pessoa precisa lá bater em algo. Então eu falo, tem que lascar o bambu, ela tem um bambu, mas a pessoa precisa bater em algo, ela precisa quebrar algo ou rasgar algo. Ou então ela precisa soltar um grito. Exatamente, Renata, tem um rugido do leão, a Renata lembra bem disso. Não. Rugido do leão. Tem que soltar a fera, porque a pessoa reprimiu aquela fera que teria que ter soltado, né? O choro também, que né, a Renata está falando, é um modo, o choro, porque a pessoa às vezes ela teve vontade de chorar naquela hora e ficou travada. Então Uhum. acabou Bater porta criando. serve? Como é que é? Bater porta serve? Serve porque extravasa. Várias pessoas já passaram por psicólogos, né? Fala que alguns psicólogos pedem para dar murro nos travesseiros, né? Ah, não resolve, Não não. resolve. Travesseiro resolve, Então é não. assim, ó, é interessante você falar isso, porque assim, normalmente no consultório que eu vejo a situação da pessoa e aí eu já falo para ela, precisa fazer um desbloqueio, né? Às vezes não dá para ir, eu falo que tem que ser assim. Às vezes Já tô tem aqui por. tratamento que dá para fazer com flores, tem alguns que tem que ser com dinamite, não tem jeito. Então, É aquilo. é, Eu tipo, nunca tentei com travesseiro, mas eu imagino, para você tirar a ira, você tem que causar algum trauma. Que nem, por exemplo, o bater a porta. Bater porta, não é bater na porta. O você sim, bater a porta, o barulho faz aquele estresse que você tá sim, sair. descarregar. Eu posso Uhum. falar com propriedade que eu já fiz muito, então, Isso, graças a Deus, eu já exatamente. não preciso mais, mas eu já fiz muito. E Isso. Então, realmente é assim, aliviava. isso. Então, assim, gera a ira. Então, assim, quando uma pessoa vem, normalmente a pessoa, ela pensa que ela não vai conseguir gerar ira, mas tem todo um processo que tem que ativar a pessoa. Aí, quando ativa a Você ira, a- você conduz a ativação, quando, né? isso, quando a ativação, tem um processo que precisa É do nada. ir fazendo a pessoa, ela vai entrando, aí quando ela acessa, e ela volta naquela situação de novo, e aí quando a pessoa chegou naquela situação, agora fala, agora é hora de quebrar o pau. Aí fala a pessoa, agora cai para dentro. Exatamente. Então, assim,
quebrar tijolo, a pessoa pode rasgar algo, né? Ela pode dar um grito, ela pode chorar. Então, é um Tudo que modo você de extravasar. transfira sua energia, né? Tipo, se você tem que transferir essa energia negativa no Exatamente, alto, tem isso. Ela tem que, falando, gritando, chorando, você tem que transferir, né? Porque o exatamente, chorar você já então, está transferindo, né? exatamente. Então, assim, o chorar, ela reprimiu uma má água, né? Que a gente fala, má água é uma água que ficou parada no corpo, né? O nosso Exatamente. corpo é 70% de água. Uhum. Então, influi todo o emocional, toda questão emocional que aparece está influenciando o nosso corpo através da água. E quando a pessoa guarda algo, então ela está guardando uma mágoa, má água. Então ela precisa Uhum. liberar para que o corpo dela solte aquela tensão, aquele estresse, né? E aí, assim, o corpo, ele sempre, tanto o corpo quanto a nossa mente, ele nunca perde nada, nunca é eliminado, é sempre uma troca. Então, assim que a pessoa fez essa ira, aí é hora de ressignificar, de que maneira? Trazendo para a pessoa compreender quem ela é, né? E aí a gente chega que a pessoa, todos nós precisamos conhecer quem nós somos, né? Que nós somos imagem e semelhança do Criador. E aí todos nós estamos aqui e precisamos saber que nós somos imagem e semelhança do Criador. Eu falo sempre e aprendi isso, e não tem mais dúvida, que para aprender quem nós somos, nós precisamos ir no manual do fabricante. O manual do fabricante é a Bíblia. E lá no Gênesis 1:26 está dito lá, né, que como é Deus, e disse o Senhor, faça-se o homem imagem e semelhança do Criador para governar sobre as aves do céu, os, os animais da água, os seres rastejantes da terra e tudo que anda sobre a terra, para governar. Então, primeiro entender quem nós somos e aprender qual é o nosso propósito aqui na Terra, aqui nessa jornada, né? Uhum. Então, primeiro de tudo, assim, quando alguém está muito influenciada pelo medo, automaticamente ela está desconectada do Criador. Ela está desconectada de quem ela é. Porque quando alguém está conectado com a fonte, com o Criador, com Deus, ela não tem como ela ter medo. Ela vai ser uma pessoa prudente, vai ter prudência, mas não vai ter medo, né? E nem deixar também que alguém transfira esse medo, né? Inclusive, que a gente colocou na chamada, né? O medo é uma semente que as pessoas carregam, né? E às vezes ela planta, né, em outra pessoa. E Sim, falando nisso, eu lembrei de que uma é o coisa bem. principal. Sim, Fora exatamente, é você, assim. você plantar o medo no outro. Exatamente. E olha, é interessante, quando alguém carrega essa semente e ela traz para uma outra pessoa, o que acontece? Para essa semente brotar, ela vai precisar de ter uma terra fértil, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa tem um medo, essa terra fértil, esse adubo, para esse medo aumentar, vai precisar de pessoas para alimentar. Infelizmente, às vezes é isso, ou é a mídia, ou é alguém. Então, quando a pessoa está com medinho, aí vem alguém e começa a falar, né, nesses tempos aí de pandemia, né, a gente conhece vários casos que aconteceu, e a pessoa só de uma pessoa está contando para outra, ela começa a sentir os sintomas, vai aumentando, e quantas pessoas ficaram mal, né? Só com uma vez uma conversa. Porque ouviu uma outra passar, aí a outra, ela não consegue segurar aquilo só para ela. Ela precisa distribuir para mais alguém. E aí ela vai e leva para mais alguém. Então, o que que acontece? A não ser que tenha um antídoto para matar essa semente, ela vai proliferar, e aí dessa semente vai vir outros frutos que vão gerar outras sementes, e aí é uma coisa que E uma coisa muito desencadeia. séria, semente ruim o pessoal planta rapidinho.
É igual a frase que todo mundo diz. Ah, notícia ruim chega rápido. Realmente, eu não sei qual o prazer que as pessoas têm de levar uma notícia ruim tão rápido. Uma notícia boa você demora para receber. Agora, uma notícia ruim, você pode, não precisa nem se preocupar, porque vem 10 para te contar. E é a semente ruim, né? Tá travando aqui, tá travando aí? Não, aqui tá bom. Voltou. Então, exatamente por isso, ó, é assim, normalmente quando alguém recebe uma notícia, ela quer dividir com alguém, porque normalmente ela não tá, ela fica desconfortável e ela quer chamar alguém para ficar desconfortável junto com ela, né? E isso, o que acontece? A pessoa, ela acaba que a outra também tem ela traz uma outra história e aí elas trocam, na verdade, essas sementes. E aí cada um fica com um medo, né? Cada um fica com uma historinha para contar ou para Então, comparar, né? a semente ruim, né? Exatamente, elas trocam ali o sementes ruim e aí isso vai aumentando. Aí por isso que as pessoas falam que chega rápido, né? O que acontece normalmente hoje? Uma pessoa ela recebe uma notícia e ela, sem verificar se aquela notícia é verdadeira ou não, ou se tem sentido para ela ou não, antes dela investigar, ela vai passar para frente. Só como ela Uhum. passou para frente, o que acontece para ela já fez sentido. Então, para ela, aquilo já é realidade. O cérebro dela já disse, ó, isso é verdade. Então, ela fica com Só aquilo o outro e, contou, né? e vai Já levar para outra entendi. pessoa. Então, aqui até tem uma chave legal, que é, para que isso não aconteça na vida da pessoa, ela tem que estar bem alerta e, normalmente, fazer perguntas. Né? Hum. Então, assim, se a pessoa traz uma notícia ruim para a pessoa, para que não, a pessoa traz uma notícia que não é agradável para você. Antes de você aceitar isso, tem que falar para a pessoa como ela soube daquilo, né? Qual é a garantia que ela tem, qual é a certeza que ela tem que aquilo é verídico. Senão, senão que assim, se ela trouxe uma notícia para você, você ou qualquer pessoa que estamos aqui agora na live, aceitou essa notícia sem questionar, automaticamente ela já entrou, já invadiu o seu sistema, e aí, no mínimo, você vai ficar em dúvida. E aí, ficando a dúvida, às vezes o cérebro pode aceitar, e aí é como se fosse no seu sistema entrasse um spam. E aí ele invade, e aí ele começa ali a brotar, né? E aí ele vai sendo, conforme ele vai sendo regado, quando vê ele. O cérebro já começa a alimentar já. Exatamente. Virou um fruto ruim ali. Exatamente. Legal. A Renata tinha mandado uma pergunta, como a gente teve que sair e voltar. Se Uhum. quiser mandar de novo, a Rita aí ainda. Se quiser mandar de novo, responda a pergunta. Tá. Só para Então concluir aqui, aquela sim. questão do falar em público, que você comentou tal. Isso é para todos os medos, né? A gente tem que ir lá e voltar no evento e ressignificar, independente de qual medo. Aí, dependendo do bloqueio, você vai saber o porquê, né? Ah, se você não tem, se você tem medo de falar em público, foi um evento, se você tem, enfim, todos os medos, né? Não lembro agora, assim, na mente, os exemplos. Mas quando você não lembra do evento, quando, que Ah, nem a tá. memória, eu não lembro o que aconteceu. Eu, você, na verdade, você não sabe nem que você tem trave. Você tem os bloqueios aí, você não gosta de fazer tal coisa, mas você não lembra, você não sabe o porquê. Como que volta no evento se você não lembra do evento? Ah, então. Mas isso está guardado lá no nosso subconsciente E ou no consegue inconsciente. acessar, a terapia consegue Consegue. acessar. Consegue Ah, acessar. Que nem todo o processo que a gente conhece é um estado de hipnose. É preciso levar a pessoa a um estado, ou seja, assim, no nosso cérebro tem todo o registro. Então, por exemplo, numa da reprogramação que eu faço, existe o viagem interuterina, que é uma vivência que a Renata volta não. fazendo, tá?
que faz uma vivência voltando aos 9 meses que a gente passou no útero da nossa mãe. E lá o cérebro lembra de todas as sensações. É Então mesmo? é possível acessar, tem todos esses registros. Qual foi a pergunta aqui da Renata? Ela perguntou se a mãe pode transmitir o medo dela para o filho durante a gestação e o filho carregar esse medo sem ter vivenciado. Perfeito. Então, exatamente o que estamos falando agora. Então, isso pode acontecer sim. Várias pessoas que já atendi, e e quando leva ela nesse estado da gestação da mãe, ela sente tudo que a mãe estava sentindo. Ela vê direitinho tudo o que tá, tem as sensações de encolher, de estar sentindo frio, de estar sentindo calor, de estar com medo. E aí ela traz isso para a vida dela adulta. Ela vai estar, mesmo inconsciente, ela vai ter medos, ela vai ter sensações e que ela não compreende o porquê daquilo. Então, assim, qual o modo de ressignificar isso? Quando ela é levada num processo de chama revisão de vivências passadas, né? Não é, é o RVP que chama. Então, ela vai fazer uma revisão de vivências passadas. Então, essa vivência para ela vai entender, vai precisar entender que aquilo que estava acontecendo não era dela, era da mãe dela, né? E que para ela estava tudo bem. Era só um processo da mãe e não dela. Então, é É, possível sim. ela Tem uma travadinha. vai Exatamente. então, E aí, quando ela compreende que aquilo não era dela, automaticamente está resolvido, está ressignificado. nossa, legal. A Renata falou que Você isso é falou, regressão. é Isso, regressão? isso é uma regressão, exatamente. Regressão é uma coisa natural, tá, na nossa vida. Tem gente que acha assim, regressão a vidas passadas. Regressão é assim, tipo, eu posso perguntar aqui, ó, o que que você comeu ontem? Aí você vai precisar regredir para lembrar. Então, é uma regressão, né? É, Isso tem a ver com a personalidade da criança? Isso pode influenciar, sim. Pode influenciar com a personalidade dela. Que nem eu falei aqui, não sei se a Alicia estava presente, mas é aquilo assim. A pessoa hoje, ela já é uma pessoa adulta e ela ainda tem comportamento infantil. O cérebro dela tem uma personalidade infantil de lidar com as coisas. Uma pessoa, por exemplo, começa a ter muita irritabilidade. Assim, qualquer coisa se irrita com facilidade. É o cérebro daquela criança, que naquela idade, sei lá, mais ou menos entre 8 e 10 anos, que era muito irritadinha. Tudo que falava, ela se irritava. Então, acabou criando uma personalidade dela, né, desde a criança, desde quando ela era criança. Ela cresceu, né, ela se tornou jovem, se tornou adulto, mas o sistema operacional dela continua sendo daquela criança. mas isso você pegando o comportamento de um adulto e vendo o evento que aconteceu com ela na infância. Mas eu acho que a pergunta da Alice teve a ver, tinha a ver com a pergunta da Renata, que era se o que a mãe sentiu na gravidez influenciou na criança e esse sentimento afetou a personalidade da criança? Assim, exatamente. Que nem eu falei assim, o comportamento que ela vai ter, ela não vai saber por que ela tem aquele comportamento, mas isso foi influenciado por essa situação que aconteceu. Então, tem a ver, pode ter a ver com a personalidade dela, sim. Tá. Deixa eu te perguntar, você está monitorando o horário da live? Porque você Então, vai salvar, não? a, então a primeira eu acredito que salvou, não conferi lá ainda, mas aí tem essa outra aqui, É, você essa é uma como. segunda, tá? Então, assim, eu não sei se é 1 hora ou não, não sei como é que tá. É a primeira vez que eu estou fazendo, não sei
Então, para algumas normalmente, pessoas, quando você faz a live com mais de uma pessoa, né? Quando não é, se é só você, você consegue fazer mais tempo de live. Quando ah, você faz duas ou mais pessoas, ele reduz o tempo, mas eu acho que é em torno de 1 hora e 20, mais ou menos. tá. Então, com essa aqui começou de novo, não avisou nada Ah, até agora. bastante coisa para falar ainda, né? Então aqui, deixa eu ver. A Alice perguntou na gestação. Ah, foi aquela que eu falei. Então tá, vamos falar aqui. Isso. Vamos falar então, avisando aqui o pessoal que eu pretendo fazer outras lives também. Vamos ver se amanhã, quarto, mais essa semana ainda, quero fazer pelo menos umas 3 aqui, assim, para a gente estar falando sobre esse assunto. Também com a possibilidade de chamar outros amigos convidados aí também para participar com a gente. E aí, bom, vamos falar então das duas primeiras Irmãs do Medo, para quem não conhece. Sim, então, elas são. Uma tem a ver com a outra, né? Então, É, pode falar. então, não, tá. Lembra qual a primeira aí mesmo? A inércia. A inércia. A Então, inércia. A primeira é se alguém. a segunda é a procrastinação. Exatamente. Então, a inércia, ela não só é uma situação da pessoa ficar parada, né? Não é só uma pessoa que parou assim, de fazer alguma coisa, está totalmente parada. Às vezes a pessoa pode estar caminhando também, mas ela não muda de direção. Ela está naquele ritmo, naquela constância, só que ela não consegue mudar de direção, não tem não faz um esforço, né? Não faz um mover para poder mudar a situação que ela está. Né? Então, não é só ficar parada. Uma coisa em relação à inércia. Voltou, Renata? Uma coisa em relação à inércia é assim: você ou tá parado, ou você tá naquele movimento constante que não tá te levando a lugar algum, Aham, mas para você sair da inércia, você tem que dar o primeiro passo. E aí, para dar o primeiro passo é que é o difícil. Às vezes a pessoa sabe que ela tá ali naquela dificuldade constante, tá agindo de uma forma que ela não queria agir, mas ela não sabe como dar o primeiro passo. Porque não adianta também a gente só falar que nem o medo tem as irmãs e como que a gente faz para superar essa, esse medo de dar o primeiro passo, né? Ou como dar o primeiro passo. Isso é que é o mais importante, né? exatamente. Então, é assim, esse dá o primeiro passo quando ela está parada ou quando ela está caminhando, ela mudar de rota. Então, assim, ela precisa perceber primeiro onde que ela está. E percebendo onde que ela está, quem ela é e onde ela quer chegar. Né? Qual é o objetivo que ela tem na vida dela, qual é o propósito, né? Hoje a gente fala antipropósito, então a pessoa precisa ter propósito na vida, para ela poder começar pelo autoconhecimento, né? O autoconhecimento da própria identidade que ela é, da própria do próprio valor que ela tem, ou seja, por que Deus mandou ela vir para cá, o que que Deus mandou ela vir fazer aqui e o que que ela está fazendo para cumprir isso, né? Qual é o movimento que ela está fazendo. Então, é o primeiro passo para sair da inércia. E às vezes ela precisa de ajuda, às vezes ela precisa procurar alguém para pegar na mão dela e começar a caminhar, e, e aí ela dá o primeiro passo ou muda a rota, né? Muitas pessoas hoje em dia reclamam, né, de que às vezes não tem o que fazer, mas ela nem olhou para o lado, nem viu que tem pessoas querendo ajudá-la, né? Ou às vezes ela tem uma crença que também é uma crença errada, né? Ela às vezes tem pessoas querendo ajudar, mas ela
não quer. Fala, conta uma história, né? Que tem uma história que conta que fala que uma pessoa ela Mas estava ao se contar a afogando. história, a gente entra lá na mentira, na desculpa, uma historinha para você acreditar naquilo, né? Porque tá tudo interligado, Exatamente. Ó, né? tinha Você conta uma historinha para você não agir, né? exatamente. Tem uma história que eu vejo que ilustra isso da inércia, que assim, uma pessoa ela caiu num rio, né? E aí ela ficou pedindo, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Aí Deus mandou um barco passar perto dela, ela, não, pode deixar, Deus vai me ajudar. Aí veio um helicóptero, não, Deus vai me ajudar. Aí passou um navio, vai, Tudo, sobe aí, né? não, Deus vai me ajudar. E aí ela morreu afogada, e quando ela chegou no céu, fala que ela perguntou, mas, Senhor, eu fiquei pedindo ajuda, Senhor, e o Senhor não me ajudou. Ele falou, mas eu te mandei 3 opções de ajuda, você não quis nenhuma. Ou seja, ela não quis sair da inércia, né? Ela ficou parada ali porque uma crença dela que para ela sair tinha que ser somente da forma que ela pensava. Então, é um modo de olhar para a vida e ver se essa Você inércia está sendo está. bombardeado de ajuda, mas não quer aceitar nenhuma, né? E tá falando que Deus não está ajudando. Exatamente. Então, é Mas isso. eu tenho uma passagem aqui que cabe muito nessa questão, Sim. que é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que é: porque Deus não nos deu espírito de medo. Ou seja, o medo não é de Deus. A gente tem que eliminar o espírito de medo da nossa vida, mas de poder, de amor e uma mente sã. Então, ele nos deu poder, nos deu amor e nos deu uma mente sã. Então, se a gente tem esse espírito de medo, a gente tem que lutar contra o medo. E aos pouquinhos, é que nem você falou, tem o medo da prudência, isso é uma coisa. Agora, o Uhum. medo que paralisa, você tem que entender por que está paralisando para você poder ressignificar, né? Sim. É bem falado isso, porque é o seguinte, eu encontro pessoas, né? Quando as pessoas às vezes vêm fazer uma avaliação, e aí eu falo para a pessoa, né? Como esse medo está fazendo está prejudicando a vida dela. E às vezes a pessoa fala assim, não, eu não quero fazer isso não, porque eu não quero fazer terapia, por exemplo, porque eu não quero entrar em contato com as minhas sombras. Eu tenho medo de entrar em contato com as minhas sombras, né, com meus medos, né? Então, é exatamente isso que você falou. Se a pessoa ela não sabe quem ela é, a identidade dela, né, um filho do Criador, imagem e semelhança do Poder, Criador, o ela, poder que ela tem, exatamente, ela tem o poder, mas não usa. Então, ela fica exatamente paralisada. Praticamente, ela não confiou. A não confiança é não estar conectado na fonte, né? Então, a conexão com a fonte vai fazer, inclusive, o que Deus fala, né? O, o amor lança fora todo medo. Então, né, uhum. quando acessa o coração do Senhor, coração de Jesus, coração puro, a gente sabe que lança fora todo medo. Eu tinha eu tinha não, né? Eu tenho um pensamento que eu queria compartilhar e Uhum. antes de conhecer a palavra mas era algo que sempre me fez caminhar, que era justamente assim, isso para qualquer coisa, né? Questão de aprendizado, qualquer coisa. Mas eu pensava assim, tudo que você quer aprender, no caso, fazer, você aprende o que você quiser. Basta você querer. Então, assim, se eu não for lá, que é o dar o primeiro passo, né? Que é o sair da inércia, ou mudar de rota, ou sair do lugar que eu estava parada, se eu não der o primeiro passo, eu não estou querendo. Então, você não vai conseguir nada além disso. Então, você tem que ir lá, você tem que tentar quebrar a cara, que aí é na onde você não perde, ou você aprende
ou você ganha ou você aprende. Então você não perde nada. Se você tentou e não deu certo, você aprendeu uma maneira que não dá certo. Então você vai para a próxima maneira até você achar a maneira correta de dar certo. Então, independente de qualquer coisa, é você enfrentar o medo, sair da inércia. E se você quiser, basta querer, você aprende qualquer coisa. Você pode aprender tudo que você quiser, basta querer. O, o André falou aqui, Romanos 5,5, na esperança não há confusão. Exatamente. Na esperança do esperançar, né? Não é de ficar esperando, mas do esperançar não há confusão. É porque é a total confiança no Criador. Estar, Exatamente. Não tem confusão nenhuma, é só esperar, mas não esperar de ficar parado, né? A confiança de fluir. Inclusive, tem uma. Eu uso algo assim, inclusive, no boot que eu faço, né? Inclusive, assim, um pouquinho antes disso, eu falo assim, eu já vou explicar. Eu já fui uma pessoa, acho que a mais medrosa que eu já conheci. Já fui nem muito todo medo. mundo é Então, seguidor de Pablo Marçal. é, então quando eu faço o boot, que o boot é uma ativação, né? É uma ativação que é legal a gente fazer todo dia, né? Que é um modo de se conectar com a fonte, né? Se conectar com o Criador. E uma dos comandos que eu dou para o meu cérebro é assim: é minha vontade, é minha intenção, entregar a minha mente, entregar o meu coração ao meu Pai superior para cumprir minha missão. Que lindo. É. Então são comandos que a gente vai fortalecendo e aí não, isso evita qualquer confusão, igual colocou aqui o André, né, na palavra de Uhum, Romano. de O André Romanos. fez uma outra pergunta aqui, Ah, comentário, né? Até para entrar em nossas vidas, nós temos que abrir a porta, Apocalipse 3:20, ou seja, temos que agir para Deus vir até nós, vir em nós, né? Estar em nós. O André, o que é boot? exatamente. Ah, que é Resolveu a bom. pergunta. Bom, ficou claro para você, Saiu André? poeta. Senão eu repito de novo aí. Ah, é mais que uma poesia, é um comando mesmo, um comando para acertar direto no cérebro. Pra, assim, porque esse é o modo de ativar o confiar. Confio no topo da cabeça conectado ao Criador. Então, eu confio. E ainda tem aquela questão que você comentou do. Uma das formas de você eliminar o medo é você falar, né? Para você criar o, a reprogramação positiva, você tem que falar, sentir, ouvir, imaginar. E o Você sistema VAC. falando, você vai falar. Hoje não dá resultado, amanhã não dá resultado, depois não dá resultado. Mas uma hora, de tanto você falar, a sua mente vai começar a entender como verdade aquilo, né? Exatamente. Essa é a diferença do esforço para conseguir algo, né, para criar, ativando o sistema VAC, de visualização, de comando e sentir mesmo, precisa sentir, tanto que é preciso gerar uma postura para aquilo, né? Hoje em dia tem a postura do herói, a postura do guerreiro, que são posturas que hoje em dia mudam o comportamento de uma pessoa, né? Às vezes a pessoa, às vezes ela tem um comportamento, ela está passando por um medo, por uma situação de medo, se sentindo indefesa, e ela, às vezes ela faz ela fica uma pessoa que cruza os braços, uma pessoa que fica os ombros para frente. Então, ela vai estar demonstrando uma, uma situação de insegurança. E para ativar, ela precisa mudar essa postura, né? O André colocou aqui, o boot é uma visualização daquilo que nós almeja alcançar e ativação da nossa fé. Exatamente. Exatamente, usando uma visualização. Opa, caiu aqui, a Renata caiu. Acho que ele já volta. Então, vai fazer, exatamente, André.
Exatamente, esse sistema dentro da PNL, né, que a gente chama de sistema VAC. Visualização, a, a fala, né, falar e ouvir, e o sinestésico. E principalmente o comando, né, para o seu próprio ouvido, para que isso seja intensificado. Penso, visualize e voa, é isso mesmo. Fizeram a ligação aqui e aí o áudio ficou baixo. Bom, bom, quem quiser fazer mais pergunta aí, pode ir perguntando, e a gente, vamos fazer assim para falar da procrastinação, e aí por hoje a gente encerra aqui, a gente até na próxima. A procrastinação ela tá, por isso que eu falei, né? Ela tá ligada com a inércia, porque ou você tá parado ou você tá caminhando ali a curtos passos e você vai, depois eu faço, depois eu mudo, depois eu tento, e o Aham. depois não chega, né? Então, eu tenho Você, uma metáfora bem interessante que eu conto para os clientes, às vezes, né, para os pacientes, que é interessante, que é assim, fala toda a situação que a gente precisa fazer, toda a situação que tem, então tem três personagens. É assim, toda situação, vamos imaginar que essa situação é um navio. Então, a situação é um navio, né, que ele tem que vai ser usado para chegar ao nosso alvo, né? Então, o que acontece? Tem três personagens, que é o capitão, tem o macaco e tem o bicho-papão. hum, Então, quando esse navio sai, que é o nosso objetivo, a nossa vontade que está gerando para atingir o nosso alvo, a gente começa a se mover. Só que nesse caminho pode aparecer o macaco. E o macaco, o que ele vai fazer? Ele vai te atrapalhar, vai querer te distrair. Que é quando você se distrai daquela do seu alvo, do seu caminho, para ficar brincando, ou para ficar desvia do caminho para fazer alguma coisa que não tem nada a ver com aquele objetivo. E aí o que acontece? A pessoa ou ela vai perder o foco daquilo, e depois do macaco, o bicho-papão vai querer pegar ela. Ou para impedir que ela faça aquilo, que ela cumpra a sua jornada, ou para botar a pressão para que a pessoa vá mais rápido. E aí é aquela hum. pessoa que deixa para a última hora. Ela tem que entregar um trabalho ou alguma coisa. Ela se distraiu ali com o macaco e chega na hora de entregar, tá chegando o momento, tá chegando a hora, o bicho-papão vai apertar ela e aí ela tem que correr. Ou ela corre ou o bicho-papão pega ela e ela para no meio do caminho e não cumpre, não, não, não completa a jornada lá, não atinge o seu alvo. Então eu vejo como uma forma mais clara de entender a procrastinação. E o capitão, cadê? Então, não, o capitão é exatamente esse. O capitão ele pode ficar brincando com o macaco, entendeu? É o capitão que se deixa ser distraído pelo macaco. E aí Ah, tá. ele perde a direção do navio, né? Ele esquece que ele está sendo ali no timão ali do navio, e aí ele acaba sendo distraído ou atrapalhado, né? É aquela coisa que aparece que a pessoa fala, eu tinha algo para fazer e me atrapalhei com algo, ou me distraí, né? E aí para entregar o trabalho, eu preciso correr para chegar em tal lugar. E aí correr, tá correndo do bicho-papão que tá querendo pegar. Em relação às palavras em si, a inércia, a procrastinação é uma coisa. Uhum. Agora, quando a Uhum. gente relaciona elas com o medo, que é o grave, né? Porque você está procrastinando com medo de algo, né? Se você está procrastinando Exatamente. no seu dia a dia normal, é uma coisa, né? Isso tem que ser resolvido independente. Mas Sim, quando tem o medo de algo, primeiro você precisa resolver o medo do algo, porque às vezes você está procrastinando, não é porque você é um procrastinador, não, você está procrastinando porque o medo está te paralisando, está te fazendo procrastinar, né? Do exatamente. medo inércia. Exatamente. E às vezes é a falta de confiança da pessoa, a falta de credibilidade nela mesma, né? Ou até a falta de credibilidade naquilo que ela está fazendo, né? Ela ainda não tem. Ela começou, partiu em direção àquilo, mas ainda não tem a certeza se é aquilo mesmo que ela quer. Então, aí isso fica fraco, né? Fica uma vontade fraca e ela começa a procrastinar.
né? Deixar para amanhã, né? Hum. Então, Ah, eu procrastino. Mas por que que eu procrastino? Se o medo tá envolvido nisso, você precisa resolver esse medo primeiro, né? exatamente. Precisa Saber ali o que que é o... reprogramar. Tem umas frases que eu guardei, que são muito importantes, Diz aí pra que gente. influencia muito na opinião do outro, né? Quando a pessoa é paralisada pela opinião do outro, o que o outro vai achar de mim? Então, assim, eu deixo de fazer algo com medo do julgamento do outro. Isso é muito grave, porque você Sim, está deixando de fazer o que você veio fazer com base na expectativa do outro. O outro tem que se preocupar com a vida dele, tem que viver a vida dele. Independente de qualquer coisa, você só tem que se importar com o que Deus pensa de você, exatamente. né? E as pessoas se preocupam muito com a opinião do outro. O outro é seu irmão, você vai ajudar. Nós somos todos irmãos, a gente tem que, da melhor forma possível, a gente ajudar o outro, mas sempre pensando em quem é nosso pai, é a ele que a gente deve se preocupar, é com ele que a gente deve preocupar, o que que ele pensa, né? A gente tem que temer a Deus e respeitar nossos irmãos, porque Deus não gosta de contenda. Então a gente tem Exatamente. que, né, isso cabe muito porque o você procrastinar ou você deixar de fazer é porque você está deixando de fazer com medo do que o outro vai pensar, né? E é tudo correlacionado. Então você tem É, várias travas, né? Eu anotei a questão da opinião do outro, que é o que mais limita a gente, né? A gente se preocupar com o julgamento. E de o que está julgamentos vão sujeito ou surgir, limitava. né? Até porque, sim, exatamente, porque assim, é, uma maneira de, de ressignificarmos, de ultrapassar isso, é a gente entender assim na nossa vida. Se Deus que mandou, nos mandou aqui, nos aprova, né? Ou não nos reprova, quem é alguém para ficar reprovando, né? Então, a crítica, às vezes, é uma pessoa que ela tinha vontade de fazer aquilo, ela não faz, ela nem se mexe para fazer, e aí quer dar opinião na vida dos outros. Ou seja, Exatamente. diz o Marcelo, ela não cuida da própria vida e vai querer ainda dar pitaco ou dar opinião na vida dos outros. Mas Então, só tem um bloqueio que ela não resolve e quer interferir naquilo que o outro está fazendo. Né? Opinião, sendo que ela nem fez e ficar achando que ela poderia fazer melhor. Né? Então, é só uma opinião, às vezes. o foco principal é a gente pensar, o que você falou, é Gênesis 1:26, que a gente é a imagem e semelhança do Criador, é a gente ter essa certeza. Voltou? Voltou. Ele nos deu poder, amor e a mente sã, que está na 2 Timóteo 1:7. E aí é você enxergar que você precisa fazer por ele, porque por ele, para ele são todas as coisas. Então você tem que fazer para Deus. Não pensar no que o Exatamente. outro pensa. Por quê? Às vezes uma pessoa te julga, aquela pessoa ali está te julgando porque ela teve um olhar diferente. Só que para uma outra pessoa, aquela atitude que você tomou foi a salvação da vida dela. Você fez a Exatamente. pessoa reviver uma coisinha que você fez ou que você falou, uma atitude que você tomou. Então, independente do. Nem Jesus agradou todo. A gente tem tanta passagem, né? Tipo, nem Jesus agradou É, todo. Então, assim, você não deve se incomodar com quem vai falar mal. Você tem que pensar que se você transformar uma vida, já valeu a pena. Qualquer que você passe, qualquer humilhação, qualquer um falando mal de você, o importante é, se você conseguiu salvar uma vida, salvar uma pessoa, já valeu todo o esforço. Então, foca no positivo.
não foca no negativo, né? Isso é uma forma grandiosa de você conseguir ressignificar um desses medos, ou a maioria, né? O medo na questão da cautela é excelente você ter medo nessa questão, mas não ficar paralisado por ele. Você, é o que eu falei, ter medo e seguir, não, vai dar tudo certo, bola pra frente, né? Mas pensa sempre no positivo, em quantas pessoas você pode ajudar, e não quantas pessoas vão te criticar. Exatamente. Assim, se a gente pensar e olhar para trás, quantas vezes a gente deixou de fazer alguma coisa, né, pensando, né? E às vezes é uma atitude com uma pessoa mesmo, deixou de falar alguma coisa para uma pessoa e Uhum. depois fala, nossa, devia ter falado. E não falou, e aquilo que você tinha que falar era o que exatamente, é, vamos dizer assim, salvar a vida da pessoa. Porque, assim, às vezes o que a gente precisa falar, às vezes não somos nós que estamos falando. Não é sobre mim, não é sobre você, mas sobre os nós. Às vezes só somos os carregadores da mensagem. Só É, estamos transportando a mensagem para o outro. E às vezes nós estamos para falar alguma coisa e falamos, acho que não devia falar isso. E aí acaba passando, não falamos, e aí, ou seja, o Senhor fala, eu te encarreguei de entregar a mensagem, né? O carteiro, e você não entregou a mensagem, né? uhum, Não é a mensagem sua, é. né? Então é só ter entregado. E quantas vezes a gente ficou sabendo ou vê hoje que uma palavra pode salvar a vida de uma pessoa hoje em dia. Era o que ela estava precisando ouvir, né? E às vezes não é nem para a pessoa, a palavra, a atitude. Às vezes Isso, você vai fazer algo por alguém, só que não era aquele alguém que você ia transformar, é o próximo. Aquela pessoa que ouviu sua mensagem vai levar para o próximo e o próximo que vai ser transformado. Você nem vai saber às vezes. Às vezes você sim, nem sabe que outra pessoa foi transformada por você. O importante é você ter a atitude. Vai fazer mal para alguém? Você tem vontade de fazer alguma coisa? Vai fazer mal para alguém? Não. Se alguém te criticar, você se importa? Não. O que você tem que se importar é que se você ajudar uma pessoa com aquela dor que você teve, já valeu, né? Qualquer crítica. exatamente. Críticas virão, né? Isso é normal. É, e, então, até é interessante você falar isso, porque uma coisa que a gente precisa ter consciência hoje é que, até falar das nossas dores, porque a gente falar das dores que a gente já passou, ou seja, da nossa cicatriz, ela é o medicamento, né, a medicina para alguém, né? Você Então, nada pra... nossa cicatriz pode ser a cura de alguém. Exatamente. Você falar a sua cicatriz e principalmente você falar como você lidou com aquilo, lidou, né, com aquilo, Exatamente. você vai conseguir transformar alguém de uma forma mais rápida. Às vezes você levou 10 anos para curar determinada cicatriz e com uma palavra você cura uma pessoa, né? Exatamente. Com uma ressignificação você cura a pessoa. É o mais importante. Por exemplo, hoje, né, esse estar aqui nosso, antigamente era uma dor para a gente, né? Era algo, Ah, era uma ferida aberta. E hoje a gente já ficou para mas trás. com receio da crítica, com Exato, receio do que lá, com receio da. Será que. Não, a gente tem que falar. O mínimo que eu falar da minha experiência, eu poderia não ter nada para falar aqui. Poderia não ter pensado em nenhum assunto. Mas se a gente falar um pouquinho da nossa experiência, pode ter certeza que vai salvar uma pessoa. No mínimo, uma pessoa vai ser ajudada. Então, se a gente parar, abrir aqui e começar a falar com o coração, Deus ministra no nosso coração e Ele sabe o que o outro está precisando ouvir, né? Então, independente disso, a gente está exatamente. desafiando. Isso, ó, o que o Marcelo colocou aqui, é pensar no positivo. É bem até mais que pensar no positivo, né? É viver uma vida de transbordar, né? De desfrutar mesmo. Assim, isso é pouco conhecido, eu até onde vejo, é pouco conhecido no mundo, né? As pessoas não sabem o que é desfrutar ou transbordar, né? As pessoas se sentem limitadas, se acham que não podem fazer
algo para... Fica muito cercada muito no seu próprio mundo, né? E aí acaba deixando de expressar algo, de compartilhar algo que vai fazer a diferença na vida do outro, né? Ó, eu vou comentar uma experiência comigo, que aconteceu comigo. Esse foi antes de ontem. Eu abri o Instagram, 1 e pouco da manhã, para falar de João, capítulo 4 do 1 ao 26. E para você ter uma ideia, eu nunca guardei versículo, capítulo, apesar que eu estou no caminho há pouco tempo, mas estou aprendendo há pouco tempo. Mas eu nunca tinha memorizado. O fato de eu ter aberto a live, lido o capítulo e explicado o que eu interpretei, o pouco que eu interpretei, com a ajuda de outras pessoas que me ajudaram a interpretar, não foi uma interpretação só minha, aquilo ali guardou. Então, assim, o porquê que guardou? Porque eu abri uma câmera, li o que está na Bíblia, que é um livro que todos têm acesso, só que o fato de eu ter falado em público, aquilo ali ficou na minha mente. Então, assim, realmente o você transbordar é onde você aprende. Você só estudar é uma coisa, agora você estudar e transbordar, você aprende. Então, o seu medo, o que você teve medo, o que você tem medo, às vezes você ainda tá com a dificuldade. Se você passar para alguém, às vezes vocês vão resolver o problema juntos. A pessoa vai falar eu também, e vocês vão repensar, e você consegue resolver o problema junto, só de você falar. E o fato de ter sido em público, isso daí acho que destravou alguma coisa que foi, nossa, porque você tem você tem que ter uma segurança para você falar e uma propriedade, você tem que ter um algo, né? Então, só o fato de ter falado em público já. Eu leio a Bíblia o tempo todo, o tempo todo não, todos os dias. Mas eu não absorvi como eu absorvi nesses 10 minutinhos que eu abri a câmera e falei. Como pode? É, É o exatamente. transbordar, é o principal. É porque, assim, o que eu entendo aqui é assim, você acessou isso, né? Até então, às vezes você estava ali na beiradinha. Quando você acessa isso, esse acesso causa um transbordo para outras pessoas, né? Então, assim, é o que a gente, é o que às vezes por um medo fica pensando, né? O que seria, e às vezes desiste de fazer algo, né? E quando que nem você fez, você já acessou aquilo e acessou tão pleno que você transbordou, assim, É, de, de guardou, benefícios, né? fez que guardou algo tão. Parece que, tipo, eu acabei de ler. A sensação que dá é que eu acabei de ler. Fica bem presente, né? Quando você se propõe a passar para o seu próximo. Não sei se Ficou ajuda a impregnado, dizer. É, exatamente. Ficou tão impregnado que... mas é Então isso. tá. Então tá. Que nem eu falei com a Juliana, a intenção aqui, ou seja, a gente falar, né, sobre o medo, sobre as irmãs do medo, sobre... E eu ouvi também poder compartilhar aí com o pessoal que vem acompanhar com a gente a live, quais são os seus medos, o que pode estar te travando, para a gente trocar essa experiência junto aí e poder trazer algo que possa contribuir na nossa vida. É isso aí, Ju. Então, Na você quer trazer próxima live, algo para nós eu vou ter que concluir? participar se vai ter outro convidado, mas com certeza eu estarei na live, né? Independente de estar Uhum. aparecendo. E aí a gente, se vocês tiverem dúvidas, já prepara a próxima. Você já tem a noção do que você quer falar das Irmãs do Medo? Eu tenho aqui a desorganização, a omissão, negatividade e murmuração. Que a negatividade está junto com a murmuração, né? Sim. O pessoal pode ter, se tiver dúvida, a gente já prepara É, para. falar mais algumas.
delas aí, vamos ver como é que... Uhum. Então Muito tá, bom, gente, eu participar grato aí por todo. todos que estão aqui com a gente, com aqueles que passaram aqui, pelo menos um pouquinho. E, bom, eu estou aprendendo aqui essa parada também, vou deixar salvo aqui, para quem estiver vendo agora e pôde receber algo da mensagem que a gente trouxe aqui, será bem-vindo e será uma honra poder compartilhar e que seja só o começo aqui Amém. de outras tantas. Então tá, Gra- grato, Ju, Deus abençoe você, toda a galera aí com a gente e a gente até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijão, galera. Até. Obrigada, Rê. Gratidão aí, valeu, Rê. Valeu, pessoal. Isso, obrigada, pessoal. Marcelo. Como é que fecha isso aqui? Peraí.